Bom dia a todos mais uma vez. Possa o Mestre Jesus continuar nos iluminando e nos intuindo acerca de do nosso estudo sobre seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, à luz do bom senso, da lógica e da razão. Nós paramos no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, e paramos no item 18. Então vou dar uma lida ao que diz a doutrina socrática, o que Kardec comenta, e depois nós comentamos sobre. No item 18 diz o seguinte: há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Aí Allan Kardec diz aqui: o Evangelho diz: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu? Capítulo 10, Mateus 7, 3, 5, número 9 e 10. Aqui eu vou fazer uma observação, né? A doutrina socrática está dizendo que é muito mais fácil nós vermos o defeito nos olhos, o defeito nos outros, né? Que a gente tem uma disposição natural para isso. A gente observa o defeito do outro e a gente vê bem menos os nossos defeitos. Na verdade, a gente praticamente não vê defeito em nós. Muitas vezes nós afirmamos assim: não, eu sou imperfeito, eu tenho defeito. Mas a gente observa que esta fala ela não condiz muito com as atitudes, ela não condiz muito com as posturas, pois se eu reconhecesse defeitos em mim, eu iria repará-los ou buscar reparar estes defeitos. O que nós observamos é que muitas vezes nós acabamos dizendo: eu tenho defeito, mas a nossa postura permanece por anos a mesma. Ou seja, nós não enxergamos nenhum defeito. Aquilo que a gente vê como defeito, a gente repara. Se nós não estamos reparando, é porque a gente não está enxergando exatamente como um defeito, né? Eu costumo dizer, filosoficamente, todos nós fazemos exatamente aquilo que nós gostamos de fazer. Todos nós fazemos exatamente aquilo que nós julgamos certos, salvo se nós estivéssemos sendo forçados. Mas fora isso, tudo que nós fazemos é porque nós decidimos fazer. Por mais que muitas vezes isso esteja circunscrito a uma série de coisas. Por exemplo, eu não gostaria de ter emprego X, mas eu fiz de tal modo que a única opção que me sobrou era o X. Ou seja, eu deveria me empreender-me e esforçar-me para trabalhar com Y, com A, com B, com C, mas como eu deixei as coisas acontecerem, me sobrou o emprego X, né? Então, ou seja, eu preciso ter atitudes ter ações para que as consequências sejam do modo que eu planejo. Então, o que está dizendo aqui na doutrina? O que Kardec comenta aqui, né? Ele faz uma menção, um remeter ao Evangelho, no Evangelho de Mateus, onde é dito que vês a aresta do olho do teu irmão e não vês a trave no teu, né? Isso é uma coisa que o próprio Evangelho depois vai discorrendo bastante sobre isso, né? Mas aqui a gente só está fazendo uma pequena observação no sentido de que nós observamos, nós julgamos perfeitos, né? Nós mesmos nos julgamos perfeitos, ou seja, tudo que eu decido é porque eu quis decidir assim, porque é o que eu julguei correto fazer. Então por isso a tendência é natural, a tendência de concluirmos que nós estamos fazendo as coisas exatamente como ela deve ser, que aquela é a melhor forma que poderia ser, né? E por isso Sócrates comenta que é uma tendência natural, né? No sentido de que é natural, né? Ou seja, a gente vai de fato fazer aquilo que nós julgamos mais importantes, que julgamos
a melhor coisa a ser feita. Mas o que é interessante é nós observarmos que estes julgamentos, eles são embasados em nossa condição moral e intelectual. Ou seja, não é nós que decidiremos deliberadamente fazer diferente. Ah, você vai reparar aquele defeito? Não, nós não vemos defeito. Nós só perceberemos se há defeito ou não quando nós promovermos nossa condição moral e intelectual. Então é promovendo a condição moral e intelectual que nos ensejará a possibilidade de percebermos algum defeito, né? Ou seja, até então não tem defeito. E aqui o que acontece? Nós não observamos defeitos em nós, mas imediatamente nós olhamos e percebemos defeitos nos outros. Eu não vou discorrer muito porque é um tema bastante complexo e, como eu disse, o próprio Evangelho depois, e até em outras palavras, trata um pouco sobre este tema, ok? Bom, o 19º, o item 19º ou 19. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Bom, olha que interessante, né? Sócrates está dizendo que os médicos fracassam porque não consideram o todo, a totalidade do ser, né? Que Joana de Ângeles vem chamar de homem integral. E remetendo um pouco aqui a Joana de Ângeles, aqui ainda no Evangelho, que eu disse que nós não vamos discorrer, mas só porque me recordei de um pensamento dela, no que nós falamos agora sobre Mateus, no Evangelho de Mateus, sobre ver a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela tem uma recomendação bem interessante que eu vou ler aqui para a gente guardar como reflexão, porque, como eu disse, nosso objetivo é estudar. E eu estou aqui mencionando Joana de Ângeles porque todo este meu discorrer, aparentemente, às vezes, um tanto divagado, mas é com o intuito de nós promovermos o despertar da consciência sobre estes temas. Nós não temos o propósito de ficar aqui falando do Evangelho, tem que fazer, tem que estar, e daí, tem que fazer, e 2000 anos ninguém está fazendo, né? Claro que não exatamente ninguém, né? Mas o que eu quero dizer é que há muita gente falando do Evangelho, há muita gente falando de Jesus, e passando a vida inteira sem maiores modificações, sem maiores realizações, sem maiores transformações, como se Jesus fosse um hobby, sei lá, eu não sei nem dizer o que seria. Eu sei que é algo muito insignificante, que serve para alguns momentos de conversa, enfim, é uma coisa que eu observo que está muito distante. Eu observo que está muito distante porque quando eu olho para o Evangelho, para o que Jesus nos apresenta, é de uma grandiosidade que não é algo para que nós utilizemos como, sei lá, como uma caixinha de primeiros socorros, alguma coisa nesse sentido. É algo que deveria ser base mestra de todos os propósitos de nossa sociedade em termos educativos, por exemplo. Quando a gente vai, logo quando a gente atinge aos 4 anos de idade, nós já vamos para a escola. E a gente fica ali aprendendo até mais ou menos os 22 anos de idade, a gente forma numa profissão, numa universidade, né? Para quando frequenta-se uma universidade, ou vamos lá, 17 anos a gente conclui o ensino médio, né? Que é até o ensino, digamos, básico da nossa sociedade hoje, a primeira preparação para a gente ter um ponto de partida para o entendimento da sociedade, que a própria sociedade estabeleceu. Observa-se que são mais de 10 anos de estudos, preparando para nós desempenharmos um papel dentro de nossa própria sociedade. Mais de 10 anos de estudo, praticamente todos os dias, né? Tem um período de férias e um período de sábado e domingo, mas de segunda a sexta
a sexta-feira 5 horas, 4, 5 horas de estudo. Hoje nós temos colégios integrais, enfim. Olha quanta coisa nós desenvolvemos para que nós possamos ter uma profissão, para que nós possamos nos ingressar no mercado de trabalho, enfim, para que nós possamos fazer as coisas das quais precisam ser feitas em nossa sociedade. E aí a pergunta é, o quanto de evangelho, diante da grandiosidade que ele apresenta, o quanto nós estudamos de evangelho? O quanto nós estudamos destas coisas? E se alguém dissesse assim, não, mas a gente estuda um pouco de educação moral e cívica, ou um pouco de ética, que na verdade hoje isso até tem sido bastante reduzido, né, embora um tanto discutido para que seja novamente voltada a esta disciplina nas escolas e tal. Mas o que eu quero dizer é que nós praticamente não estudamos estes propósitos, digamos, mais sublimes do ser humano. Porque quando eu estou falando de evangelho, eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de propósitos sublimes do ser humano, de realizações íntimas do ser humano, de propósitos superiores do ser humano. Ou seja, o evangelho é de uma magnitude e a gente acha que é, como eu falei, uma caixinha de primeiros socorros, um passatempo, um caça-palavras. A gente não costuma compreendê-lo com muita grandiosidade, embora verbalmente todo mundo coaduna com o que eu estou dizendo aqui, todo mundo corrobora e diz, não, é grandiosidade. Mas e no dia a dia? Eu assumo este evangelho como algo grande, né? Então por isso estas observações sobre nosso estudo. Não tem nenhum propósito de ficar correndo leituras, enfim, isso é uma coisa que qualquer um pode fazer sozinho, senta aí no sofá, na cama, onde quiser, na praça, e vai lendo, vai reflexionando e vai discorrendo as ideias mais detalhadas e muito bem desenvolvidas do Evangelho. E como eu disse, a meu ver, eu não tenho encontrado nada que se equipare ao Evangelho segundo o Espiritismo. A forma da qual Allan Kardec estrutura as ideias evangélicas, a maneira a qual Allan Kardec nos apresenta o Evangelho e até dentro deste contexto que eu estou mencionando, sobre os propósitos sublimes do Evangelho. E não uma fórmula, uma receita para a gente fazer algumas coisas de vez em quando. Mas sim um verdadeiro alicerce de vida, uma verdadeira base para que nós vivamos a cada segundo de nossas vidas, em todas as situações, para todos os propósitos que nós nos encontrarmos. Bom, então, como eu disse, eu vou aqui ler um trecho de Joana de Ângeles, só para a gente entender um pouquinho a profundidade deste Evangelho de Mateus, quando fala que a gente vê a aresta no olho do outro, né? No olho do teu irmão, e nós não vemos a trave, né? A gente vê um cisquinho no olho do irmão, mas não vê um caixote na frente da gente. Isso é muito natural, a psicologia vem a explicar bastante este fenômeno, né? Inclusive Carl Gustav Jung falando da inconsciência, inclusive da inconsciência coletiva, né? Ou seja, é comum este fenômeno, ele tem um sentido, inclusive, né? A gente está falando que isso a princípio é um defeito tal, mas existe um sentido, existe uma lei harmônica superior regendo tudo, né? Se a gente for estudar com um pouco mais de profundidade, a gente vai entender os propósitos deste fato, que é um fato, né? A gente enxerga mais o cisco no olho do outro do que o caixote em nossos olhos, né? Mas que isso tem um motivo, tem um propósito, está em conformidade com o nosso estado evolutivo. Para que a coisa funcione é necessário que assim seja, né? Mas como o nosso propósito é evolutivo, nós temos um propósito de progresso, a gente precisa ir retirando este caixote dos nossos olhos, né? E aí, inclusive, a gente vai entender que nem o cisco no olho do outro, nem um caixote no olho do outro é da nossa conta. Porque a proposta é de autoconhecimento, de autorrealização, de autorreforma, de autoaprimoramento. E este é o exemplo dos grandes
os chamados grandes mestres, grandes sábios ou grandes líderes religiosos de toda a humanidade de todos os tempos. Então vamos lá ler o trechinho de Joana de Ângeles para a gente gravar uma ideia que nos elucida bem este ponto de Mateus e como ele é importante para que a gente trabalhe no progresso desta visão, no ampliar desta visão de que eu sou perfeito, não vejo caixote nos meus olhos, mas vejo um cisco lá no olho do meu irmão. Então vejamos. Joana de Ângeles diz o seguinte: faze um exame de consciência quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressastes e a maneira como agiste. Olha o que Joana de Ângeles está dizendo. Que às vezes normalmente, quando alguém cria dificuldade para a gente e embaraço, ela não está agindo contra nós. Ela está reagindo contra a nossa conduta, ou seja, sou eu quem ensejo a maneira que o outro vai agir comigo. Olha Joana de Ângeles colocando lá no nosso inconsciente a realidade, a verdade, né? Mas vamos lá, porque ela sabe desta natural que Sócrates comentou, ela sabe da teoria, conhece muito bem a teoria de Carl Gustav Jung, né? Então ela sabe de tudo isso e está incutindo em nós o desenvolvimento de uma ideia. E aqui já nos apresentou, eu estou mostrando aqui até como algo um tanto sutil, né? Já nos dando, tirando um pouquinho, devagarinho o caixote da frente de nossos olhos, né? Quando ela está dizendo que normalmente quando alguém nos cria dificuldades e embaraços, ela está reagindo contra a nossa conduta, ou seja, ela está reagindo, ela não está agindo, ela não chega e age em cima de nós. Normalmente ela tem um comportamento que é reflexo de um comportamento meu, ok? Então continuando aqui. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. E ela dá uma sugestão. Tenha coragem de examinar-te com mais severidade, rememorando atitudes e palavras. Ou seja, quando eu falo que alguém está reagindo à minha conduta, porque muita coisa está inconsciente, a minha primeira reação é dizer, não, imagina, não está reagindo nada não fiz nada para ela, é ela que está fazendo, é ela que não gosta de mim, é ela que me odeia, é ela que não quer meu bem, né? Joana fala na sequência, tem coragem. Ou seja, se você está agindo assim, culpando o outro, você é um covarde. Pare de culpar o outro, né? Tenha coragem de examinar a si mesmo com mais severidade. Seja mais severo consigo mesmo. Rememorando, pensando em suas atitudes e palavras que você teve, ou seja, a pessoa está reagindo contra mim, quando ela está criando embaraços e dificuldades para mim, ela está reagindo contra mim. E que eu preciso ter coragem para examinar com mais severidade o que é que eu fiz que poderia ter levado ela a agir. Porque na verdade alguma coisa eu fiz para levar, né, ela a agir daquele modo. Ela está reagindo. Né? Então eu preciso ter mais coragem para examinar com mais severidade as minhas atitudes e palavras. Por mais que eu dissesse assim, não, mas eu nunca falei nada de mal para aquela pessoa, eu nunca tive uma atitude ruim. Bom, isso é do meu ponto de vista. E do ponto de vista da pessoa? O que será? Como será que ela faz a leitura disso? Eu, fazendo uma leitura de mim mesmo, eu acho que eu sempre fui o santo. Mas e ela? O que ela acha? Como que ela enxerga? Como que ela conseguiu enxergar que eu tive alguma atitude, alguma palavra menos digna? De algum modo ela conseguiu enxergar isso. Então é a recomendação de Joana. E aqui Joana diz o seguinte: ao descobrires erros,
apressa-te em corrigi-los. Busca aquele a quem magoaste e recompõe a situação. Não persevere em erro, seja qual for a justificação. Ou seja, se nós examinarmos com severidade, rememorando nossas atitudes e palavras, nós descobriremos os nossos erros, sem sombra de dúvida. Tem erro, Alan? Tem erro? Sim, com certeza absoluta. Não existe a possibilidade de não ter erro? Depende, se você agiu como Jesus em todas as situações, desde quando você conheceu esta pessoa, então você não teria erro. Mas se não foi este o caso seu, sem sombra de dúvida, com certeza absoluta, você está errando para com esta pessoa. Segundo o prisma evangélico, ok? Então, ao descobrir os erros, apressemos em corrigir estes erros e busquemos aquele a quem magoamos, né? A quem magoaste, Jonas nos recomenda, e recompõe a situação, né? Ou seja, recompõe a situação. Não persevere em erro, ou seja, ao examinarmos-nos com severidade, rememorando nossas atitudes e palavras, descobrindo os nossos erros, não perseveremos mais nele, né? Apressa-te, Joana orienta para que nos apressemos. No Evangelho, o próprio Jesus vem a nos dizer lá: reconcilia-te com teu inimigo, né, com teu irmão, enquanto estás a caminho, né? Ou seja, existe uma orientação do Evangelho para que isso seja feito o mais rapidamente possível, que seja feito o quanto antes, porque essa questão de tempo ela é muito importante, né? Então, Joana recomenda: não persevere no erro, seja qual for a justificação. Por que ela fala seja qual for a justificação? Primeiro que não tem justificação, né? Perdão. Ela fez mal, fez pouquinho, fez grande mal. Perdoai os nossos erros. Como o Pai de infinito amor e infinito saber nos perdoa sempre. Como eu costumo dizer, na verdade Ele nem chega a nos culpar, porque simplesmente nos ama incondicionalmente, né? Ou seja, seja qual for a justificação, não persevere em erro, né? Ou seja, porque qualquer justificativa que eu crie não é senão fruto de minha inferioridade, não é senão fruto de minha cegueira por conta da trave que se encontra em meus olhos. Então não dá para justificar, eu preciso descobrir o erro e repará-lo. Esta é a orientação de Joana e é a orientação que nós temos no Evangelho. Bom, só lembrando um pouco, Joana, sigamos agora aqui o que nós falávamos sobre o item 19. Vou ler novamente. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem, né? Como eu disse, me lembrei do livro de Joana de Ângeles, quando ela fala sobre o homem integral, né? Que é uma série que ela publica com o propósito de trabalhar a integralidade do ser, de trabalhar sobre o aspecto psicológico do ser humano, considerando esta integralidade, ou seja, o que Sócrates está dizendo é que se eu, por a parte, sem considerar o todo, eu não estou resolvendo o problema do todo, né? Se o todo não se encontra em bom estado, não tem como a parte do todo, né? Eu estou com um problema na mão aqui, vamos resolver essa mão. Como? Se é o meu organismo todo que está gerando um problema para a minha mão. Então não adianta eu querer analisar só a mão. E o que Sócrates está dizendo, né, é que existe um todo. E aqui tem uma observação de Kardec na sequência, né? O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro, né? Ou seja, a alma influindo no corpo e o corpo influindo na alma. É uma reação, uma relação mútua, né? Ele abre assim novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dá-lhe o meio de combatê-las.
quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. Quando a ciência começar a levar em conta a espiritualidade do ser, ela vai fracassar menos, né? Essa é a observação de Kardec. Kardec escreveu isso aqui em 1863, né? 62, enfim, lá no início da codificação, 1863. E o que acontece? Ele aqui já está falando lá em 1863 sobre quando a ciência levar em conta, né, ao quesito alma, ela vai fracassar menos. Na verdade, isso hoje em 2016 ele já é mais levado em conta, ainda, claro, bem distante daquilo que seria, digamos, mais ideal, mas nós temos no início, logo no início do século XX, nasceu com o próprio Gustav Jung, entre outros cientistas, a quarta força da psicologia, né? A psicologia transpessoal. E a psicologia transpessoal, na década de 60 do século passado, né, por volta dos anos 1900, a década de 60 nós tivemos um movimento internacional onde a psicologia transpessoal ganhou uma força muito grande, ganhou ou seja, ela se fundou na nossa ciência, ela se fundou na nossa cultura como uma ciência, digamos, de aplicabilidade, ou seja, a psicologia transpessoal, embora em nosso país ainda muito pouco conhecida, muito pouco trabalhada, porque tudo é muito moroso, né? Alguém poderia criar hoje a cura definitiva para algum tipo de doença, levaria 20 anos para este medicamento, este tratamento chegar aqui em nossas mãos. Imaginemos então quando a gente pensa em uma teoria que já leva-se tempo para ser desenvolvida, porque é fundamentada em estudos, cientistas, teorias, em teses, enfim. Quando aquilo consolida-se como uma teoria aceitável, procedente, avalizada pelo mundo científico, ou pelo mundo acadêmico, até aquilo chegar de fato para as nossas vidas, nossa vida prática, primeiro teria que desencarnar todos os profissionais que formaram naquela escola, né? Os que lecionam naquela escola teriam que desencarnar, os novos que aprenderam as novas técnicas, lecionarem lá, formarem novos cientistas, novos médicos, neste caso, novos psicólogos, né? Para que estes, atendendo, trouxessem para nós. Porque o que é muito comum são os profissionais aplicarem no dia a dia, embora se fala-se bastante em atualizações e que o profissional precisa se atualizar, na verdade ele faz o que ele aprendeu na faculdade há 40, 50 anos atrás. A esmagadora maioria deles e a esmagadora maioria dos conteúdos, das práticas, das técnicas são as que eles aprenderam há 30 anos atrás, né? Enfim, para você ver como que é dinâmico, né? A gente até entende o propósito da graduação em tecnologia hoje em dia no Brasil, como uma graduação de período mais curto, exatamente porque determinadas áreas não dá para falarmos 4, 5 anos dentro de uma universidade, né? Porque quando eu entrar no curso e até eu me formar, aquilo que eu aprendi no primeiro semestre já está um pouco defasado, vamos dizer assim, né? Já não está valendo tanto. É claro que para algumas profissões, poderia até citar algumas delas aqui, em relação à saúde, nós necessitaríamos sim de muito preparo, tempo de universidade, mas eu estou atinando aqui a questão teórica, a questão técnica, né? Ou seja, quando a gente observa de modo contextualizado, a gente vê como que é moroso, né? Estou aqui pegando a psicologia transpessoal. Eu falo psicologia transpessoal é uma coisa que, se não for
admirador do trabalho de Joana de Ângeles, muitos não conhecem, ou de Gustav Jung, né? Enfim, é uma coisa muito restrita e não deveria ser, né? Porque eu estou dizendo que foi um movimento internacional em 1960 e até hoje parece que é novidade quando a gente fala isso, né? E na verdade é uma ciência, como eu disse, a quarta força da psicologia, ela de grandes resultados, ou seja, deveria haver um decreto que a partir de 1960 só a psicologia transpessoal poderia ser desenvolvida pelos profissionais de psicologia. É claro que é uma mera hipótese, tá? Não estou entrando, até porque tem vários profissionais muito bons trabalhando do modo que trabalham, não estou entrando neste mérito. O que eu estou querendo dizer é que não está andando, não anda paralelamente o avanço do conhecimento, o quanto nós já temos de conhecimento e condições, conhecimento para fazer e o quanto tem sido feito, né? Por exemplo, né? Se nós fizermos uma pesquisa de psicólogos que trabalham a transpessoalidade, dificilmente nós encontraremos um número aí elevado, né? Eu, na verdade, me arriscaria a dizer 1%, né? Por quê? Porque a gente, embora alguns até possuam conhecimento, vão conhecer, mas, né, o que eles aprenderam na universidade, o que o conselho profissional determina, estabelece, limita, aquela coisa toda, burocrática, jurídica, né? Eles ficam um tanto assim impedidos de realizar, e ainda se eles tivessem o conhecimento e quisessem aplicar essas coisas. É claro que alguns fazem adaptações, têm bons resultados, né? Mas a gente pega um profissional, por exemplo, prestador de serviço para órgãos públicos, né? Tem uma cartilha ali a seguir, tem que seguir, e quer dizer, enfim, só para dizer o quanto nós temos hoje condições quando a gente trata a integralidade do ser, né? É quase que quando nós olhamos, quando eu observo a medicina alopática, eu fico olhando assim o quanto isso ainda é valorizado em nossa sociedade, né? Estou pegando aqui o profissional a psicologia, né? O segmento da psicologia, mas apenas observando por um ângulo, porque quando a gente olha os postos de saúde com filas imensas, estou falando a mesma coisa, ou seja, estão valorizando a mão, o corpo e a integralidade do ser. Quer dizer, o simples fato de eu colocar essas pessoas em filas, eu já não estou tratando o ser como um todo, né? Enfim, a gente começa, claro, a entender as questões, a enveredar por questões mais complexas, mas aqui só para observar o quanto nós precisamos olhar o ser como algo integral, né? O homem como algo integral, e o quanto nós teríamos sucesso nisso. E é nesse sentido que a gente começa a compreender a grandiosidade do Evangelho, ou seja, o Evangelho é também esta terapêutica da qual eu estou aqui falando, né? Porque às vezes a gente fica pensando, não, mas e o profissional de psicologia, os conselhos, a medicina, tá aí o Evangelho, que já nos proporciona, que já nos possibilita de fazermos esta promoção integral, né? Então é uma questão de bom senso, de lógica, de razão, que nós, à medida do desenvolvimento de nosso conhecimento, né, a gente vai obtendo mais condições de realizar isso que é melhor para nós. Bom, continuando então, aqui aqui Kardec faz esta menção, né, sobre o quanto a gente fracassará menos, e eu estou pegando aqui como um ponto fundamental a questão do homem integral. Eu sempre cito aqui alguns autores, né? Citei hoje aqui Joana de Ângeles, quando eu falava da psicologia transpessoal. Se eu fosse profissional de psicologia hoje, se eu atuasse na área da psicologia, eu diria para todos os clientes que viessem até mim, eu diria, leia Joana de Ângeles.
Se alguém me dissesse, não, mas Joana de Angelis tem a ver com espiritismo, tem a ver com psicologia transpessoal, eu falava, olha, você é psicólogo? Se você foi até um psicólogo por um motivo ou outro, que nem estou dizendo que é um motivo de doença ou algo do tipo, bem pelo contrário, como diz o grande amigo de Divaldo Franco, quando ele recomenda alguém procurar um psicólogo, a pessoa diz, você acha que eu não estou bem, né? Que eu estou louco ou que eu não estou bem, né? Ele diz, não, eu acho que você está ótimo, mas eu estou falando para você procurar para você não ficar mal, né? Ou seja, a proposta ela é proativa, né? A proposta de uma boa psicologia ela é proativa, ela não é combatedora de doenças, ela é promotora de saúdes, né? Ou seja, o objetivo de uma boa psicologia, de um bom terapeuta, é ampliar e promover a saúde do indivíduo, do ser, e considerando este aspecto integral, né? E não se tornar um combatente de doenças. Então é nesse sentido que, se eu fosse hoje um profissional da área de psicologia, eu diria para todas as pessoas que até mim viessem, poderia ter até uma cartilha, leia Joana de Angelis. Porque Joana de Angelis, de modo resumido, tem tudo isso que eu aqui falei, ela já realiza este trabalho. Ela faz um desenvolvimento da psicologia na Terra, do propósito da terapêutica psicológica em nosso tempo, em nossa vida, em conformidade com o nosso estado evolutivo, quer dizer, é o que nós temos, eu diria, de mais soberania dentro de um contexto de ciência, de psicologia, tudo que nós teríamos de mais avançado no mundo hoje, em termos disso tudo que eu falei, Joana de Angelis nos apresenta. Quem quiser pode estar visualizando a página Joana de Angelis BR, uma página de Facebook ou um blog também. É uma página da qual eu e alguns companheiros dirigimos, que é um trabalho que nós fazemos a disseminação da psicologia transpessoal. Embora eu disse, muitos poderiam olhar e falar sobre espiritismo, ou sobre alguma coisa que só teria valia para um grupo isolado, ou só teria valia para espíritas, eu diria, parem de olhar um pouco o cisco no olho do outro, o limite do outro, porque talvez o caixote que está em seus olhos te impossibilitaria de compreender que Joana de Angelis traz um propósito que vai, digamos, muito além de uma proposta religiosa, ou até mesmo de uma proposta, digamos assim, sectarista. Talvez este seria o termo mais ideal. Ou seja, o que Joana de Angelis apresenta é para a humanidade inteira, independentemente se ele é espírita, se não é espírita, se é ateu, se não é ateu, tanto faz. Conheçam o trabalho de Joana de Angelis e vocês compreenderão o que eu estou aqui dizendo. Bom, dando continuidade aqui então no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Tem uma observação de Kardec. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da Terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante, nos capítulos 2, 3 e 5. Bom, o próprio Kardec diz que vai ser desenvolvido nos capítulos 2, 3 e 5. Como o Kardec mencionou aqui, né, isso toca a grave questão da predominância do mal sobre a Terra, aquela grande questão de Jean-Jacques Rousseau, né, o homem nasce bom, é a vida que o corrompe, enfim, nós enveredamos por tantas teorias
uma questão até muito grave sobre a naturalidade do ser humano, de ser bom, de ser mal. É uma questão assim bastante complexa, que aqui para mim, minha cabeça aqui, não, até ela é muito simples, porque eu já passei alguns anos estudando este tema e cheguei a alguns consensos, algumas conclusões, das quais muitas coisas aqui já se tornaram irrefutáveis. Pelo menos passou a se tornar, eu não tenho visto mais nada que possa refutar. Mas quando a gente vê Sócrates dizendo todos os homens desde a infância fazem mais mal do que bem, né? O que Kardec está dizendo aqui é que vai ser analisada a questão de múltiplas existências, da inclinação que ele traz na última encarnação, né? É muito mais do que isso, né? Vou pegar um ponto aqui só para observar. Não, como Jean-Jacques Rousseau chegou à conclusão de que o homem nascia bom, era a sociedade quem o corrompia. Porque ele também pôde observar que as pessoas, elas são aquilo que a sociedade começa a extrair dela, aquilo que o entorno começa a extrair dela. Por mais que ela tenha inclinações, isso só começa a ser desenvolvido porque estas coisas estão sendo extraídas, né? Eu teria vários exemplos práticos, experiências práticas que eu mesmo realizei e pude chegar à conclusão de que de fato o Jean-Jacques Rousseau, ao fazer esta afirmativa, ele se embasou por completo. É uma afirmativa que tem procedência em sua análise, no sentido de que quando nós criamos condições, circunstâncias para extrair o melhor, nós também conseguimos, né? Mas como eu falei, não vou aprofundar muito, porque é um tema que ele toca numa grave questão, mas assim, só para a gente, eu não queria passar este tópico sem deixando a impressão de que nós temos essa, desde a infância, somos mais inclinados ao mal, né? Como se nós fôssemos, digamos assim, aquele ser sem maiores possibilidades de boas realizações, mas só para compreendermos a ideia de que isso sim acontece quando a gente observa sobre determinado prisma. Nós vamos observar que as crianças, é muito mais fácil tomar as coisas do amiguinho do que compartilhar. Mas o que Allan Kardec aqui ele resume, não aprofunda, é porque é uma questão muito complexa para ser analisada apenas a questão da criança tomando do amiguinho, né? Por exemplo, que esse amiguinho já tomou muitas vezes dele e agora ele está se defendendo, né? Enfim, é uma questão mais complexa, a gente vai deixar para estar discorrendo dentro do nosso estudo do Evangelho. Então aqui o item 21 do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e de certo modo o último item da parte 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e assim nós daremos início depois ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o item 21 aqui diz o seguinte: a sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Olha que coisa maravilhosa Sócrates vem a dizer, né? Eu vou repetir. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Aquela velha história do eu só sei que nada sei, né? Ou seja, eu costumo dizer que a real sabedoria consiste não na consciência do que se sabe, e sim na consciência daquilo que nós ignoramos, né? Olha que coisa interessante. A sabedoria consiste na consciência daquilo que nós ignoramos. Ou seja, a sabedoria não é aquilo que nós sabemos. A sabedoria é a consciência do quanto nós ignoramos, né? Ou seja, porque a consciência do que nós sabemos não é sabedoria. Porque na verdade ter consciência do que nós sabemos só faz com que a gente consiga olhar sobre o nosso prisma, sobre o que nós sabemos, sobre o que nós aprendemos. É por isso a tendência natural
de enxergarmos um cisco no olho do outro e não vermos o caixote no nosso, porque a gente desenvolvendo conhecimento, ampliando o nosso conhecimento, é que eu falo conhecimento no tocante a conjunto de teorias, a conjunto de ideias, ou seja, aqui eu falo conhecimento no sentido mais de informação, isso não nos faculta sabedoria, né? Sabedoria no sentido mais amplo do termo. Isso não enseja para nós grandes condições de realizações. Ainda ontem me fizeram uma pergunta similar a isso. Mas quando melhorar o patamar do ensino, a qualidade do ensino, tal, a sociedade vai ter mais condições de realização? Pode parecer uma pergunta paradoxal, mas na verdade não, né? Na verdade isso pode até ensejar o contrário. Por quê? Porque não interessa o quanto nós sabemos. Interessa a nossa condição moral para o que nós iremos fazer com o que nós sabemos. Ou seja, o que nós sabemos não interessa. Interessa o que eu vou fazer com o que eu sei, né? Ou seja, eu tenho cuidado com o que eu também não sei. Eu tenho cuidado com que eventualmente o que eu sei não seja aquilo que eu usarei apenas em meu favor. Porque aquilo que eu sei e uso em meu favor, né? Em outras palavras, a gente diria egoísmo, mas o egoísmo não é senão profunda ignorância, ou seja, é porque eu desconheço, eu ouvido tudo mais que os outros sabem. E aí eu ajo em detrimento dos outros, em favor de mim mesmo, de meus interesses, do que eu sei, do que eu julgo melhor, enfim, a gente acaba agindo erroneamente, equivocadamente, e como as leis são perfeitas, quando eu tenho uma atitude errônea, ainda que supondo ser a melhor atitude, o universo se encarrega e estabelece de gerar a reação devida para que eu tenha e experimente o aprendizado através do modo tentativa e erro e não faça mais daquele modo, né? Embora eu esteja discorrendo de maneira ampla, filosoficamente falando, em suma, façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós, é a receita impossível de errar. Não precisaríamos entender a ciência, a psicologia transpessoal, e a quântica, a doutrina espírita. Precisaríamos compreender a importância e necessidade de fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Ou seja, nós precisamos compreender que o mais importante e o melhor para nós é considerarmos o outro, que no livro no livro de Psicologia Social Comunitária, Pedrinho Guareschi vai estar desenvolvendo ali a ideia de outro, como eu já mencionei, tem um trabalho publicado, o qual eu observo o quanto, quando nós percebermos cientificamente a definição mais precisa do que é outro, quando nós compreendermos que o outro só é outro porque é em relação a eu mesmo, que o outro não é senão aquele mais eu, ou seja, que o outro também sou eu, quando nós começarmos a desenvolver esta consciência e agirmos deste modo, aí nós estaremos fazendo o avanço que Jesus nos apresenta, que o Evangelho nos apresenta, é que por conta da nossa ignorância, por conta do conhecimento que hoje nós possuímos em cerca do que sou eu, do que é o outro e do que eu devo fazer para eu e que eu devo fazer para o outro, nós temos uma série de problemáticas por conta dessa nossa ignorância, confusão ou incompreensão. Mas que quando nós desenvolvermos e ampliarmos a compreensão da ideia, da definição do que é outro, do que é próximo, aí nós estaremos dando este avanço. E o nosso propósito do nosso estudo aqui então é isto, é entender, compreender o que é o outro, o porquê que esse Evangelho vem falar com a gente. Porque nós não estamos conseguindo vivenciar o Evangelho, porque nós não estamos entendendo estas coisas que, embora às vezes eu falando pareçam coisas
digamos, complicadas, complexas, um tanto difíceis até do entendimento comum, mas o que eu estou querendo dizer é que há coisas explicando simplificadamente estas coisas que eu estou falando. Mas como a gente, na verdade, não quer, acaba não se dando conta, acaba apelando, não, ame o outro, tá, mas aí a gente também não explica para o outro por que o outro tem que amar o outro, ele não ama. Ele não faz para o outro aquilo que ele gostaria que o outro fizesse para nós, porque ninguém explicou para ele que se ele fizer levando em conta o que é o melhor para ele mesmo, ele vai ter um baita problema. Por mais que ele suponha que ele não tenha problema. Aliás, se alguém está sofrendo neste momento, é porque está equivocado quanto à compreensão dessa ideia de outro, ou seja, só é solitário aquele que não é solidário, disse Joana de Ângeles. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que só sofre aquele que não compreendeu o que é outro. Só sente dor aquele que não compreendeu o que é outro. De algum modo experimenta alguma aflição porque não compreendeu o que é outro. Então aqui eu vou ler o comentário de Kardec, só para a gente fazer um encerramento aqui dos nossos comentários. Então a sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Eu mencionei que a real sabedoria consiste não naquilo que nós sabemos, e sim daquilo o qual ignoramos, na consciência daquilo quanto nós ignoramos. Por mais que nós possamos possuir conhecimento, informação, sempre haverá ignorância. Eu me lembro do cientista, do historiador Marcelo Gleiser, quando ele faz uma analogia, uma ilustração que eu achei muito fantástica e reproduzo aqui. Ele diz que para que nós imaginemos o conhecimento dentro de uma área circular. Que o conhecimento, quando ele passa a ser expandido, à medida que ele expande, o que é periférico a ele também se expande. E o que é periférico a ele é o que nós ignoramos. Ou seja, quanto mais aumenta o nosso conhecimento de maneira progressiva, muito mais aumenta a nossa ignorância. Olha que observação fantástica. Por isso que nós chegamos em conclusões do tipo que eu só sei que nada sei. Ou seja, alguém ao ampliar o seu conhecimento começou a se dar conta de que quanto mais aumentava-se o conhecimento, mais aumentava o desconhecido, mais aumentava aquilo que ele ignorava. Portanto, daí minha afirmativa de que a real sabedoria consiste não na consciência do que nós sabemos, e sim na consciência daquilo que nós ignoramos. Supormos que temos sabedoria, que sabemos alguma coisa, que já abarcamos algo, que temos condições de determinar a última palavra, é o nosso atestado de idiotice. É o nosso atestado de profunda ignorância. Isso é claro que nós temos alguns fatos, mas são fatos até então. São fatos até que outros fatos não sobreponham estes fatos. São fatos até que se prove o contrário. Porque se há o uso da lógica, da razão e do bom senso, o bom senso diz que é fato dentro do que eu conheço, não dentro do que eu ignoro. Até porque me é ignorado, como eu poderia afirmar se é fato ou se não é? Ou seja, o que só está finalizando aqui é uma coisa fantástica, porque de certo modo nos abrirá digamos assim, é uma chave, nos abrirá
um entendimento de todo o nosso estudo, de todo o nosso desenvolvimento, tanto aquilo que nós já fizemos e tanto o que nós viremos a fazer, se assim o Pai permitir. No sentido de que, se temos o propósito de buscarmos a sabedoria, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é para o que nós ignoramos. Então eu vou ler o Kardec aqui. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer: tentemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que é verdadeiro. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. Essa é a fala de Platão. É assim que deve agir os espíritas, agora Kardec dizendo. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se Platão revivesse hoje, encontraria as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como a de seu discípulo Platão. Kardec fala que se Sócrates estivesse no tempo dele, em 1863, ele encontraria quem zombasse, encontraria quem o tratasse de louco, e que seria mais ou menos assim o que foi há quase 2000 anos atrás, ou seja, por volta de 500 anos antes de Cristo. Se ele tivesse em 1863 não seria muito diferente, E em pleno 2016, eu acredito que também não seria muito diferente de Kardec nem de Sócrates, Até porque muitos poderiam dizer que o que eu estou falando aqui é coisa de louco, Como eu já disse em vários estudos, muitos se arriscariam a dizer que nós estamos aqui sofismando. Mas eu volto a reiterar que, acima de tudo, nós temos um tratado com o Espiritismo, um contrato com o Espiritismo, como disse Reinaldo Leite. E uma das cláusulas deste contrato, ela diz o seguinte: não sejais hipócritas. É um contrato firmado com o Espiritismo. Ou seja, tudo que eu vier a falar aqui no estudo, serei fiel ao que eu compreendo. Serei fiel ao meu entendimento, que pode estar errado, não tem nenhum problema, não estou nem entrando neste mérito. Tudo que eu falei aqui, eu poderia semana que vem dizer: revogue tudo que eu falei até hoje em minha vida. Existe esta possibilidade. Não sei, de repente Jesus tinha um projeto aí, um novo Consolador prometido, alguma outra coisa, eu revogaria tudo que eu disse, sem nenhum problema. Mas o que eu estou dizendo é que nada aqui eu direi com o intuito de favorecer, com o intuito de ser hipócrita, de tentar dissimular alguma coisa. Não. Tudo o que eu aqui disse, falei e falarei daqui por diante é com o propósito máximo de ser fiel à minha compreensão de Evangelho, à minha compreensão de Espiritismo e à minha compreensão do modelo e guia Jesus. Então, neste propósito, o qual eu disse nesta cláusula contratual, jamais eu direi alguma coisa dissimulando para evitar crítica, para evitar zombaria, para evitar qualquer outra coisa, sei lá o que. Nosso propósito não é nos preocupar com o que dirão de nosso estudo. Fala que nosso, e talvez alguém perguntaria: mas por que nosso, se até agora todas as filmagens apenas você apareceu? Bom, primeiro que, não discorrendo muito, se nós pararmos para prestar atenção, não existe eu, só existe nós, como eu também já falei em outros estudos.
Só estou aqui porque abnegados colaboradores estão promovendo a energia elétrica, enfim, nós temos os outros estudos. Mas que diretamente falando, nós nunca estamos sós. Sempre estamos amparados por aqueles dos quais nos amam. Acima de tudo, pelo Pai de infinito amor, que nos ama incondicionalmente sempre. E que quando nos dermos conta que o Pai nos ama incondicionalmente sempre, constantemente, e nos dermos conta que nós jamais estaremos desamparados, um segundo sequer. Então por isso eu utilizo o nosso. Ao mesmo tempo, a colaboração de abnegados companheiros desencarnados, que tem nos apoiado nesse projeto de estudo, que embora aparentemente seja um pequenino projeto, que estes vídeos possuem muitas poucas visualizações, e nosso propósito não é quantidade, e sim qualidade daquilo que nós nos propomos a fazer, ainda que aparentemente é simples, pequenino, inclusive de pouca produção, né, de pouco recurso produtivo, este nosso trabalho é um trabalho que é realizado por todos nós, inclusive por você que me ouve agora, que está diretamente envolvido com o nosso projeto. Você também não está só. Bom, só finalizando a fala de Kardec, Kardec diz o seguinte: por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber a cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra eles os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Graças a Deus, graças ao progresso, graças ao nosso atual estado evolutivo, essas lutas e martírios hoje podem ser realizadas de modo mais suave. De modo, eu diria até mesmo sereno. Porque, neste meu caso, por exemplo, eu estou apenas gravando um vídeo, expondo um estudo, e não tenho ninguém diretamente, pessoalmente falando, né? Materialmente falando diretamente, alguém lutando contra mim ou contra nós, né? E o nosso martírio aqui, ele só existiria se nós não tivéssemos humildade. Ou seja, só se nós permitíssemos que os preconceitos invadissem nossas vidas. Em meu caso, se eu permitisse que o preconceito daqueles que me compreendem, ou que não me compreendem, ou que compreendem diferente de mim, fizessem parte do meu propósito. Ou seja, seria um martírio se eu estivesse aprisionado às vicissitudes das dificuldades e imperfeições alheias. Mas como disse-nos o Mestre Jesus, conheça-te a verdade e esta vos libertará, me proponho a buscar a verdade evangélica e desta forma estou liberto destas vicissitudes. E por isso assino, sem medo de errar, este contrato, do qual minha proposta aqui é ser fiel à não hipocrisia. É ser fiel à compreensão e o modo do qual
a sugestão da espiritualidade me aponta. O modo do qual os companheiros da espiritualidade superior eu busco aqui sintonizar, estou expondo. Falei por toda essa parte do estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre falei bastante em caráter avalizado pela ciência, sempre estruturei filosoficamente as ideias, embora talvez algumas vezes bem mais consolidada do que outras, mas sempre fiel à construção através do bom senso, da lógica, da razão, conforme Kardec realizara na codificação. Portanto, agora estou dizendo aqui sobre a sabedoria, sobre o passo para nós continuarmos este estudo. E que eu estou dizendo aqui é um estudo nosso. Eu apenas como uma pequena parte de um conjunto de pessoas, de entidades encarnadas e desencarnadas que nos auxiliam neste projeto, inclusive com a sua colaboração. Meus amados irmãos, muito obrigado.